Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto, todo mundo que pôde vir, quem está em casa também. Eu queria convidar todo mundo a ficar em pé, o pastor vai trazer uma palavra e uma oração aqui para nós. Graça e paz a todos. Vou fazer a leitura de um texto bíblico, Salmo de número 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não proferir Jerusalém, a minha maior alegria. Esse texto fala de um momento da história de Israel em que eles estavam cativos na Babilônia. E para o judeu, o local de adoração era na cidade de Jerusalém, no templo construído pelo rei Salomão. E eles não tinham alegria de cantar naquele lugar, de louvar, de adorar naquele lugar, porque aquele não era o local de adoração que eles
estavam acostumados a adorar. Então era um momento de sofrimento, um momento de tristeza, um momento de choro. Não havia alegria na adoração. Que esses 2 anos de pandemia, quando por muitas vezes precisamos fechar os cultos presenciais, abrimos de novo, fechamos de novo, que pelo menos nesses 2 anos, esse sentimento esteja forte em nossos corações. A adoração, o encontro congregacional, quando o povo de Deus se reúne para adoração, é algo único, é sublime, é ímpar, e que isso jamais seja esquecido. O sentimento que nós tínhamos quando gostaríamos de estar aqui reunidos enquanto igreja para adoração e não podíamos por causa da pandemia. Que nesta manhã nós celebremos com alegria, adoremos com alegria, com todos os nossos pulmões, com o nosso pulmão, com as nossas forças, com a nossa energia, declarando que o Senhor é Deus. Vamos fazer uma oração? Pai, te louvamos pela rica oportunidade que teremos na manhã de hoje, de adorar o teu nome, de agradecer a sua pessoa, de falar de tudo aquilo que o Senhor é e fez por nós. Pai, nós queremos revelar, Senhor, através das nossas palavras, a tua glória. Queremos manifestar, Senhor, a tua grandeza e dizer o quanto dependentes somos de ti. Recebe, Pai, a nossa adoração na manhã de hoje. Nós estamos com os corações alegres, porque temos essa oportunidade de, enquanto povo de Deus, nos reunirmos aqui para adoração. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esperamos que o Senhor receba a nossa adoração em nome de Cristo Jesus. Amém. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor,
mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O que tenho a não ser tanto amor no teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu
e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Próxima música, quem estiver preparado, quem quiser vir até aqui na frente trazer oferta, tá? Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor. E dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes ir cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, Sei que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Pastor, agora a gente vai passar para a mensagem do pastor Augusto. Você quer que troque o microfone aqui? Então, deixa eu pegar meu convite. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre as nossas vidas na manhã de hoje. Hoje nós vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor e logo em seguida celebraremos a ceia do Senhor. Então, enquanto meditamos na palavra, nós vamos preparando os nossos corações para a participação na ceia. A ceia sempre é um momento muito sublime na vida do cristão, quando nós paramos para meditar naquilo que Cristo fez e conquistou na cruz do Calvário por nós. Então é sempre um momento de renovação espiritual em nossas vidas, um momento de renovação dos votos que nós assumimos lá atrás. Prepare o seu coração, portanto, para participar da ceia, mas enquanto isso vamos meditando na palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 2, é a leitura proposta para esta manhã. Lembrando que estamos estudando o período profético da história de Israel, o período dos profetas. Então, quando nós lemos os livros de Reis, o livro de 1º e 2º Samuel, os livros de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, é o período profético, onde Deus usou de uma forma muito especial os profetas. Elias é apontado nas Escrituras como o maior profeta do Antigo Testamento. E aqui nós estamos vendo a transição do fim do ministério de Elias e o início, propriamente dito, do ministério de Eliseu, o substituto de Elias. E esse texto que nós lemos é exatamente o momento em que Elias é levado por Deus e termina o seu ministério. 2 Reis, capítulo 2, eu vou fazer Segundo Reis, capítulo 2, eu vou fazer a leitura dos primeiros 17 versículos. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu:
Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura de seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em alguns dos montes ou em alguns dos vales. Porém, ele respondeu: não mande ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Amém. Esse texto fala do fim do ministério do profeta Elias. E é um fim extraordinário. É cinematográfico. Uma cena assim, surreal, inacreditável, sobrenatural. E aqui nós vemos que Elias começou bem o seu ministério e ele termina muito bem o seu ministério de uma forma extraordinária. Elias serviu ao Senhor com integridade durante toda a sua vida. E é durante esse período, do período dos profetas, que surge na Bíblia a expressão homem de Deus. Essa expressão é linda. E, por favor, mulheres, quando eu usar a expressão hoje, homens de Deus, também estou dizendo mulheres de Deus. Essa expressão é linda e foi no período profético que ela surge para se referir a esses homens que se entregaram com toda integridade ao serviço do Senhor, que serviram ao Senhor com todas as forças. Como você queria ser reconhecido na história de sua vida? Como um grande homem de negócios? Você queria ser conhecido como um homem do povo? Um homem do campo? Na Bíblia, alguns homens foram nomeados como homens de Deus. As pessoas no seu entorno olhavam, observavam as suas vidas e percebiam que essas pessoas estavam totalmente impregnadas de Deus. As suas vidas se confundiam com uma vida de serviço ao Senhor. Por isso, as pessoas olhavam para essas pessoas e diziam: um homem de Deus está passando em nossa cidade. Ele é um homem de Deus. Então, é uma linda expressão. Elias, ele surge do nada. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, Elias aparece do nada na narrativa bíblica. Nós não conhecemos a sua genealogia, não sabemos quem eram os seus pais, não há nenhuma referência a ele. Simplesmente Elias aparece, só se fala da cidade dele. Elias, o tesbita, da cidade de Tisbe. Essa é uma cidade tão insignificante que até hoje os arqueólogos não sabem aonde localizar essa cidade no mapa. Há muita discussão e muita incerteza. Só tem essa referência. Ele veio dessa cidade insignificante, mas já aparece servindo ao Senhor com toda integridade. E nós acompanhamos 50 anos da sua vida, 50 anos de serviço ao Senhor, em 50 anos que as pessoas o chamaram de um homem de Deus. Elias cumpriu a sua missão com sucesso. Nós estamos aqui também servindo ao Senhor.
um dia nós nos tornamos cristãos e na perspectiva bíblica, pouco importa quais foram os nossos erros lá atrás, mas o que está em jogo é como servimos ao Senhor depois que o conhecemos, depois que assumimos um compromisso com Ele, depois que nos batizamos. É essa perspectiva que está em jogo. O que fizemos de nossas vidas depois que conhecemos ao Senhor. Com que integridade, com que inteireza servimos ao Senhor depois que o conhecemos. E a grande pergunta é: como terminaremos a nossa jornada espiritual? Como terminaremos a nossa carreira? Será que nós poderemos ter um fim tão lindo como o de Elias? Será que poderemos proferir as mesmas palavras do apóstolo Paulo no fim da sua carreira? Eu corri a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Será que poderemos fazer essa análise de nossas vidas no fim de nossa jornada? Eu quero falar na manhã de hoje sobre a jornada de um homem de Deus, a jornada de uma mulher de Deus, a jornada de crianças que servem ao Senhor por toda a sua vida. Apenas 2 homens tiveram o mesmo fim que Elias. Apenas Enoque e Elias tiveram um fim sobrenatural desses, em que eles não passam pela morte. Em Gênesis, no capítulo 5, nós conhecemos a história de Enoque. Deus tomou Enoque para si. Ele não passa por essa morte física da forma como nós a conhecemos. E aqui, em 2 Reis, capítulo 2, que acabamos de ler, Elias também não passa por essa morte biológica a qual nós estamos acostumados. Então, Enoque e Elias representam, nos dão uma perspectiva desse arrebatamento que um dia vai acontecer sobre a igreja, esse arrebatamento da igreja que está prometido, quando Jesus virá buscar a sua igreja, e a sua igreja será tomada deste mundo e levada. Aqui, em Enoque e em Elias, nós temos um vislumbre de como será isso. Mas a ênfase da minha mensagem hoje é: Elias cumpriu a sua missão. Começou bem e terminou bem. Começar bem é importante, mas terminar bem também é necessário, também é importante. Poderíamos citar uma das maiores figuras do século passado, a figura de Billy Graham. Billy Graham foi um homem que fez coisas extraordinárias para o reino de Deus, um grande evangelista. E ele morreu em 2019. Então, é uma história de integridade, e não há nenhuma página cinzenta na história de Billy Graham. Até hoje é respeitado como um grande evangelista, e ele faleceu em 2019. Então, essa história de sucesso de Elias, de Billy Graham, também pode ser a história de sucesso de nossas caminhadas espirituais. O grande segredo é terminar bem essa jornada. Eu quero colocar aqui alguns pontos que ajudam a ilustrar isso e a compreender por que Elias cumpriu a sua missão. Em primeiro lugar, quero chamar a atenção para o fato de que Elias cumpriu a sua missão conhecendo com clareza qual era o seu papel. Elias terminou bem porque ele entendia com muita clareza, com muita lucidez, o que Deus esperava dele. É impressionante aqui nesse texto que Elias, logo no primeiro verso, ele tinha consciência de que aquele dia era o dia que o Senhor o levaria para o céu. Isso foi revelado a Elias, mas outras pessoas, os discípulos dos profetas, também tinham esse discernimento. Aonde Elias estava, logo se comentava: olha, hoje é o dia que Elias será levado. Elias foi da cidade de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó e de Jericó para o Jordão. Em todas as vezes ele dizia: Deus está me enviando para este lugar. Então ele tinha muita convicção da direção que ele precisava tomar
em cada momento ele tinha convicção da decisão que ele precisava tomar. Fique aqui, porque o Senhor me enviou. Nós vemos 3 vezes, versículo 2, versículo 4, versículo 6, fique aqui, porque o Senhor está me enviando para outra cidade. Então, Elias tinha muita clareza do papel que ele tinha que cumprir dentro do reino de Deus, o que Deus esperava dele. Talvez você lendo a história desses profetas, você imagine que Elias era um lobo solitário, né? Era um cara meio estranho, que agia sozinho, que não se envolvia com outras pessoas, vivia no deserto, afastado. Mas aqui nós descobrimos algo extraordinário. Elias organizou a escola dos profetas. O que é essa história de escola dos profetas? A primeira vez que nós ouvimos menção a essa escola de profetas, começa lá em Samuel. Samuel organizou a escola de profetas. E aqui nós vemos que já existiam escolas nas cidades de Gilgal, na cidade de Betel e na cidade de Jericó. E antes de ser levado aos céus, Elias fez questão de visitar essas escolas de profetas, incentivando para que eles continuassem. Então nós entendemos que Elias foi o grande organizador dessas escolas de profetas, nesse período tão nebuloso da história do seu povo. A escola de profetas eram centros de treinamento, onde os alunos, os aprendizes eram capacitados a conhecer as Escrituras e depois pregar essas Escrituras, incentivando que as pessoas permanecessem fiéis. Esse período foi o período mais nebuloso da história de Israel. Só contextualizando a história aqui, você precisa entender que o país estava dividido em 2 grandes blocos. Vocês estão acompanhando a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. Até 1990, Ucrânia e Rússia formavam o mesmo bloco, o mesmo país, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1991, esses 17 países se separaram, se tornaram países autônomos, a União Soviética acabou. Então, Rússia e Ucrânia faziam parte da mesma nação. Hoje, não mais. E isso gera uma confusão terrível. Por exemplo, as armas da Rússia ficavam na Ucrânia. As armas nucleares ficavam apontadas para a Europa e para os Estados Unidos. Quando houve a dissolução, foi dissolvida a União Soviética, a Rússia falou, opa, me devolvam as armas. Ela não queria que as armas nucleares ficassem na Ucrânia. E a Ucrânia teve que devolver essas armas nucleares. Então, quando você divide um país, algumas coisas ficam para um lado e outras ficam para o outro. A nação de Israel foi dividida em 2 grandes blocos. 10 tribos ficaram no norte e mais 2 tribos no sul. Só que o templo de Jerusalém ficou onde? Ficou na capital, em Jerusalém, lá no sul. E o povo do norte? Eles não tinham mais templo para adorar a Deus. Então nós vemos uma nação dividida, em que as pessoas do norte não iam mais para a capital para adorar ao Senhor. Foi nesse período que os profetas entenderam que eles precisavam fortalecer o seu povo. A nação estava vivendo uma profunda idolatria. Deuses de outros povos estavam sendo adorados como se fossem verdadeiros. Havia culto a Baal, culto a Astarote. E nesse momento, os profetas começam a fundar esses centros de treinamento. Eles procuravam homens e mulheres, pessoas fiéis, que queriam estudar as Escrituras, pregar as Escrituras, viver as Escrituras e não se envolver naquela idolatria que inundava toda a nação. Elias tinha convicção de qual era o seu papel dentro daquela missão. Se ele queria salvar o seu povo daquela idolatria, daquela promiscuidade, ele precisava levantar homens e mulheres, treinar essas pessoas para que essas pessoas servissem ao Senhor
com integridade. Você sabe qual é o seu papel dentro do reino de Deus? Dentro da missão que Jesus entregou para a sua igreja? Qual é a sua contribuição? Você colabora de qual forma? Quais são os dons e talentos que você recebeu do Espírito Santo que podem ser colocados a serviço do reino de Deus? Esses homens, como Elias e Eliseu, eles tinham muita clareza disso. E é por isso que eles foram tão bem-sucedidos na missão que receberam de Deus. Quando não temos muita clareza no que Deus espera de nós, não sabemos como podemos contribuir, como podemos canalizar as nossas energias, você vai deixando a vida te levar, vai esperando que as coisas aconteçam. E o tempo passa e as coisas não acontecem, a gente não contribui, a gente não faz a diferença, a gente não sabe aonde canalizar as nossas energias. E essa falta de clareza pode nos levar a um distanciamento de Deus. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele passou 3 anos ao lado de Jesus, ele foi escolhido dentro do grupo de Jesus como um dos 12 apóstolos que tinha uma missão muito clara de continuar o evangelho de Jesus após a partida de Jesus. Judas não tinha muita clareza no que ele estava fazendo no meio daquele grupo. Às vezes ele pensava que ele queria ser um herói nacional, estava participando de uma revolução ali. Jesus era meio um Che Guevara que ia libertar o seu povo e ele queria estar junto. Em outros momentos, Jesus falou, você vai ser o tesoureiro. E rapidamente Judas se torna um ladrão ali, começa a roubar a bolsa da tesouraria da equipe de Jesus. Então a gente percebe alguém que não tinha muita clareza no que estava fazendo ali. E ele termina muito mal, entregando o seu Senhor por algumas moedas de prata. Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? O que Deus espera de nós? Se isso for claro, e se eu busco a Deus e quero essa direção, fica mais fácil servi-lo com integridade. Se não, eu apenas vou levando a minha vida cristã, esperando o dia de amanhã e que alguma coisa aconteça. Então, em primeiro lugar, Elias cumpriu a sua missão porque ele conhecia com clareza qual era o papel que Deus esperava dele. Em segundo lugar, Elias cumpriu a sua missão usando o poder de Deus com ousadia. Aquele era o último dia da vida de Elias. Ele sabia que naquele dia ele seria arrebatado, levado por Deus. E lá no versículo 8, então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os 2 lados e ambos passaram em seco. Elias faz um milagre estrondoso no último dia da sua vida. Ele tira o seu manto, enrola o seu manto na mão, bate nas águas do rio Jordão, o rio se abre e ele consegue fazer a travessia do rio passando em seco. Milagre como um milagre extraordinário como Moisés, aconteceu na vida de Moisés, quando ele atravessou as águas do Mar Vermelho. Então nós vemos que Elias, ele não tinha medo ou temor de usar o poder de Deus que estava disponível a ele. Aí a gente fica pensando, puxa, então esse cara era um super-homem, né? Ele tinha uma super capacitação, super poderes. Por isso que ele fazia essas coisas extraordinárias. Para a gente não pensar dessa forma, lá no Novo Testamento, o escritor Tiago, ele fala, não pense dessa forma. Tiago diz, Elias era um cara semelhante a vocês, sujeito às mesmas emoções, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou de novo. E então o céu deu a chuva e a terra produziu os seus frutos.
Mas Tiago lembra, não pensem que Elias era um super-herói. Elias era um homem semelhante a vocês. Ele também tinha as suas inseguranças, as suas fraquezas, ele tinha também medo de passar mico, né? De fazer uma grande bobagem, desonrar o nome de Deus. Mas ele usava o poder que estava disponível a ele, pelo Espírito Santo, com ousadia, crendo que Deus estava com ele. A Bíblia diz que a igreja foi capacitada por Deus. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A igreja foi capacitada por Deus. A igreja tem autoridade. Se você for visitar alguém na Santa Casa ou no hospital da cidade, ao terminar a visita e oferecer consolo, apoio, você faz uma oração para que essa pessoa seja curada? Você termina a visita dizendo, olha, eu vou orar por você para que Deus te cure. Você tem essa ousadia? Ou você pensa lá no fundo do seu coração, Deus não vai me usar dessa forma, tem tanta gente aí que Deus poderia usar, por que eu vou aqui fazer essa visita e a pessoa vai ser curada? E aí, às vezes, a gente, com temor, com insegurança, a gente fala, isso não é para mim. E você nem faz a oração. O poder é do Espírito Santo e nenhum de nós tem. Mas Cristo delegou autoridade sobre a sua igreja. Ele nos deu autoridade para que a gente use com ousadia. Se a pessoa vai ser curada ou não, isso depende da vontade de Deus, dos desígnios de Deus, isso não compete a nós. Mas como igreja, nós cremos no poder de Deus que está disponível e acessível a nós. Elias não tinha medo de usar o poder de Deus, porque ele realmente acreditava que Deus estava com ele e ele fazia aquela missão em nome de Deus. Algum tempo atrás, o pessoal aqui da igreja foi acionado porque estava pegando fogo lá no sítio do irmão Schoit. E assim, as informações eram catastróficas. Várias propriedades já tinham pegado fogo. E os bombeiros, durante todo o dia, tentavam apagar aqueles focos de incêndio que se espalhavam. Animais mortos. Os vídeos rolaram aí pela internet, pelo WhatsApp. E mais ou menos por volta à noite, o Schoit nos convocou, chamou o pessoal da igreja e nós enviamos o grupo lá. E a gente preparou os abafadores, né, para tentar conter aquele fogo. Só que a gente não tinha equipamento, nem conhecimento técnico, e a gente estava acreditando que a gente poderia fazer algo que nem os bombeiros já tinham coragem de fazer naquele momento. Os bombeiros já entendiam que não compensava mais tentar apagar aqueles focos daquela maneira. E isso foi entrando noite adentro. Mais ou menos 1h da manhã nós retornamos para as nossas casas e ficamos esperando o fogo chegar. Às 3h da manhã, o Schoit ligou novamente. O fogo está muito perto, está se aproximando da cerca da minha propriedade. Aí nós retornamos lá, o Fabrício estava, o Saulo, várias pessoas aqui. E nós retornamos para lá. E às 3h da manhã a gente ficou esperando o fogo chegar, porque não havia mais o que fazer. Foi quando nós falamos, vamos orar e pedir para que Deus apague o fogo. E naquele momento, na madrugada naquele sítio, nós oramos com fé. Falamos, Deus, nós não temos poder contra esse fogo, mas o Senhor pode pará-lo. Fizemos uma oração com fé e aguardamos a resposta de Deus. Daqui a pouco chega o caseiro daquele sítio e diz, olha, o fogo está diminuindo, o fogo praticamente não existe mais. Nós descemos lá e só via fumaça. Em outros lugares, o fogo ainda estava muito forte, mas no entorno da propriedade do Schoit, o fogo se dissipou. Deus ouviu a nossa oração e atendeu a nossa oração. Por que às vezes temos tanta timidez em usar
a autoridade que Cristo delegou à sua igreja. Nós recebemos essa autoridade de Deus e precisamos usá-la. Elias usava e abusava, porque ele sabia que o Senhor estava com ele e que ele podia usar esse poder que estava disponível a ele. Em terceiro lugar, eu queria dizer que Elias cumpriu a sua missão reconhecendo as suas fraquezas. Elias era um cara muito ousado. Ele tinha coragem de enfrentar reis. Ele tinha coragem de enfrentar a rainha Jezabel, a mulher mais malévola do Antigo Testamento. Uma pessoa terrível, sanguinária. E ele tinha coragem de enfrentar essas pessoas. Mas Elias também sabia dos seus limites e das suas fraquezas. Ele não era um super-herói. Ele era apenas um homem de Deus, uma pessoa que estava a serviço de Deus. Aqui no versículo 10, quando Eliseu o acompanhou, Eliseu não aceitou se distanciar de Elias e o acompanhou até o fim. Elias pergunta: Eliseu, o que você quer afinal? Você já sabe que Deus vai me levar. Hoje é meu último dia, o que você quer? E Eliseu diz: eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Elias disse: uau, você pediu uma coisa difícil. Isso não é de minha competência. Então Elias se surpreendeu com o pedido de Eliseu. Falou: olha, só Deus pode fazer isso na sua vida, eu não tenho competência para isso. Então Elias era um homem que conhecia também as suas fraquezas, os seus limites. E nós acompanhamos na história de Elias o momento que ele ficou doente também. Elias ficou doente, ficou depressivo. Ele pediu: Deus, nós perdemos essa guerra, eu quero morrer, tira logo a minha vida. E Deus foi lá e restaurou a saúde de Elias. Deus deu alimento, Deus permitiu que ele descansasse, falou: dorme, come e dorme, descansa, tira umas férias. E Elias foi recuperado por Deus. E finalmente, quando ele recuperou as suas forças, Deus conversou com Elias e disse: olha, Elias, a missão não está perdida. Nós perdemos algumas batalhas, mas a guerra ainda não foi vencida. E naquele momento, as forças de Elias são restauradas e ele continua a guerra contra a idolatria que assumiu o seu país. Então, eu acho muito bonito que na história desse homem de Deus, as suas fraquezas, os seus limites, também são expostos. Aliás, isso é um dos aspectos mais lindos do Antigo Testamento, da Bíblia como um todo. A Bíblia não esconde jamais a fraqueza dos seus heróis. Ela está ali, escancarado. Os pecados de Davi, os erros de Samuel, os erros de Saul, os erros do profeta Eli, tudo exposto, para que a gente saiba que esses homens e mulheres de Deus também tinham as suas fraquezas e os seus limites. Isto não impediu que Deus os usasse de uma forma especial e sobrenatural. Talvez você se olhe hoje e diga, você olha para os seus limites, para as suas fraquezas, para a sua timidez, e se sente incapaz, incompetente, insuficiente. Mas a boa notícia é que todos os heróis bíblicos também tinham as suas fraquezas e foram usados por Deus poderosamente. O apóstolo Paulo, de longe, é o homem que mais se destaca no Novo Testamento. Um grande cristão, um homem de Deus extraordinário. Mas as suas fraquezas também estão expostas. Aliás, ele fez uma oração pedindo que Deus tirasse algo que incomodava a sua vida, um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes, e por 3 vezes teve a resposta: a minha graça te basta. Paulo compreendeu que aquela fraqueza, aquele espinho na carne, aquilo que o incomodava, Deus não mudaria aquilo, mesmo diante das suas orações insistentes, para que ele reconhecesse os seus limites e as suas fraquezas. Ele disse com todas as letras: para que o meu coração não fique soberbo
Deus não vai mudar essa situação. Então, queridos, mesmo diante de sua fraqueza, ou você se sentindo incapaz, saiba que Deus usa pessoas exatamente assim. Nenhum herói bíblico era 100% infalível, todos tinham as suas fraquezas. Em quarto lugar, eu quero dizer que Elias cumpriu a sua missão envolvendo pessoas nessa missão. Como eu disse no início, ele não era um lobo solitário, ele não era um ermitão do deserto que não se socializava com ninguém. Elias cuidava dessa escola de profetas. E antes de sua partida, de uma forma muito humana, ele foi em cada uma dessas escolas incentivar os rapazes, os jovens, os homens, para que continuassem naquela missão. Então nós vemos uma pessoa muito humana, muito solidária, apesar de ser muito enérgico, alguém muito humano. E ele visita todas as escolas e diz: eu estou partindo, mas a luta continua, precisamos vencer a idolatria em nosso país, precisamos continuar servindo a Deus com todas as forças. E ele visita todas as escolas, Betel, Jericó. Mas um homem, Eliseu, fica colado ao lado dele. E por vários momentos Elias diz: Eliseu, você sabe que eu estou partindo, pode ficar aqui, Deus vai me levar, meu ministério chegou ao fim. Mas Eliseu não se distanciava 1 centímetro de Elias. Eu quero ficar até o fim. Eu quero ver como vai ser a sua partida. Eu quero aprender com o seu ministério até o último momento. Eu quero captar a última gota do que eu puder aprender com você. Finalmente, Elias pergunta: afinal, o que você quer? Eliseu, eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Essas palavras de Eliseu são muito mal compreendidas. Porção dobrada, a gente pensa logo, ele estava pedindo uma hiperdose de poder, né? uma dose extra de poder, de capacitação espiritual. Mas, na verdade, Elias estava pedindo para ser o herdeiro da missão de Elias. A expressão, eu quero herdar a porção dobrada, era uma expressão muito comum naquela época. Isso está explicado no livro de Deuteronômio. Naquela época, o filho mais velho tinha grandes responsabilidades com a partida do pai. Tanto que ele recebia, na hora da divisão da herança, ele recebia uma porção maior do que a porção dos irmãos. Era o dobro do que os irmãos recebiam. Mas por que isso é injusto? Não, na cultura da época não era. Porque o filho mais velho, ele tinha que cuidar dos pais na sua velhice. Ele tinha que cuidar das irmãs que não se casassem. Se uma irmã ficasse viúva, ela voltava para morar com o irmão mais velho. Então ele tinha grandes responsabilidades sociais e espirituais com a família. O filho mais velho, ele tinha que cuidar da espiritualidade de toda a sua família e preservar a religião do seu pai. Então, quando Elias diz: eu quero herdar porção dobrada, ele estava fazendo uma referência ao filho mais velho que assume a responsabilidade espiritual diante da partida do pai. Então, o que ele estava pedindo é: eu quero dar continuidade ao seu ministério com excelência. Ele não estava pedindo uma super capacitação de poder. Apesar de, se você fizer as contas, Eliseu vai fazer muitos mais milagres, o dobro de milagres de Elias. Mas nesse momento, o foco dele era: eu quero continuar a missão que Deus deu a você. E é incrível, Elias foi levado numa carruagem de fogo, uma carruagem de fogo passa e separa os dois. E depois, em um redemoinho, Elias é levado. E no momento que ele é levado, a sua capa cai. Eliseu pega a sua capa. Aquela capa era um símbolo de autoridade, de transferência de autoridade. Não tinha nenhum poder mágico na capa, ok? Era apenas: uau,
eu estou assumindo a posição desse homem. Eliseu passa pelo Rio Jordão, de que maneira? Ele bate a capa no Rio Jordão, o rio se abre e ele volta para outra margem. Quem viu tudo isso? 50 jovens, aprendizes de profetas. Eles estavam embasbacados, eles assistiram toda aquela cena, aquele espetáculo que foi aquela cena. E quando Eliseu volta com a capa, eles entenderam. Este homem, Eliseu, vai continuar o ministério de Elias. Para eles isso foi muito claro. O que não foi claro é, onde está Elias? Elias morreu, o corpo dele está em algum lugar? Nós queremos procurar o corpo de Elias. Eliseu falou, meu Deus, eles não entenderam bem. Não adianta, não procure. Não, nós queremos. Pode procurar o corpo dele, se vocês querem dar o enterro digno a ele, mas esqueça, vocês não vão encontrar. Elias foi levado para o céu. Vocês não vão achar nada, nenhum vestígio disso. Eliseu foi impactado até o último momento pela vida de Elias. Isso, queridos, deixa uma lição extraordinária para nós. Cumprir bem a missão que recebemos de Deus é, acima de tudo, impactar vidas. É servir a Deus com tanta intensidade, com tanta alegria, que isto vai tocar o coração de outras pessoas. E outras pessoas também vão querer servir ao Senhor. Dias atrás nós começamos as aulas online do nosso seminário lá de São Paulo, o Seminário Bíblico Wesleyano. E nós abrimos inscrições. Uau, qual foi a nossa alegria? Que 9 pessoas aqui da igreja falaram, não, eu quero fazer o seminário, eu quero conhecer mais a Bíblia para poder ser útil ao reino de Deus. Olha que impacto na vida dessas pessoas. O desejo de servir ao Senhor com maior intensidade. Um dos nossos jovens, o Daniel, o filho do Frank e da Sandra, nesse final de semana foi para Atibaia. Ele vai ficar 1 ano lá dentro do seminário. Ele não sabe se vai ser pastor ou missionário, não é nada disso. Ele quer conhecer mais a palavra de Deus para servir ao Senhor com excelência. Ele vai voltar e vai fazer faculdade. Mas olha que lindo, um desejo de aprender mais para servir com maior integridade e com maior inteireza. Então, a nossa grande missão, queridos, é impactar vidas. É promover o envolvimento de outras pessoas no serviço. E isso Elias fez com excelência. Ele impactou vidas. Será que a nossa vida, o nosso ministério, a forma como vivemos, tem influenciado outras pessoas e gerado nesses corações o desejo de servir ao Senhor com maior interesse? Foi assim que Elias impactou vidas. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres de Deus, que façam a diferença, que impactem vidas. Eu quero fazer uma oração. O grupo de louvor já pode ir retornando. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. E te louvamos, Senhor, por esses homens que serviram com tanta intensidade ao Senhor. Te agradecemos por homens como Elias, Eliseu, tantos outros, Pai, Samuel, que serviram com muita intensidade ao Senhor. Mas nós reconhecemos que eles eram homens também expostos à fraqueza, às fragilidades, mas mesmo assim, Senhor, eles não deixaram de servir. Eles entendiam bem qual era o papel e como deveriam servir ao Senhor. Que o Senhor levante, Pai, em nosso meio, em nossa igreja, pessoas que te amem de todo o coração. Que o Senhor levante em nosso meio adoradores que o adorem em espírito e verdade. Que coloquem o Senhor no primeiro lugar, como prioridade em suas vidas. E que sirvam ao Pai com todo o coração impregnado para a honra, para a glória e a serviço do teu reino, Pai. Somos gratos por tudo, pedimos que o Senhor nos abençoe
em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. Estou conectando aqui a classe dos japoneses, também vai participar da ceia com a gente. Alguém pode ajudar aqui, servindo a ceia? Bia, por favor. Pessoal, nós vamos participar da ceia nesse instante. Só um minutinho, Bia. Vamos fazer uma oração. Você que está na sua residência agora, vai participar da ceia também. Separe os elementos. Vamos fazer uma oração consagrando os elementos. Você que está na sua casa, a classe dos japoneses também, vão participar conosco na celebração da ceia. Vamos fazer uma oração consagrando esses elementos. Pai, nós te agradecemos pelo grande privilégio que teremos agora de participar da ceia, Senhor. Olhando para a cruz e lembrando de tudo aquilo que Cristo fez por nós. O seu sacrifício, as dores, ó Pai, absurdas que ele sofreu, o seu sangue inocente que foi derramado. Todo esse sacrifício, Senhor, foi feito por nós, para que nós tivéssemos vida, nós tivéssemos vida espiritual, tivéssemos salvação e tivéssemos libertação dos nossos pecados. E hoje nos lembramos de tudo isso, Senhor, com gratidão. Que o Senhor renove a nossa vida espiritual enquanto participamos da ceia, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos servir a ceia nesse instante. A Bia vai servir. A ceia será servida para as pessoas que são cristãs, já assumiram o compromisso com Jesus e já se batizaram nas águas. Se você ainda não assumiu esse compromisso claro com o Senhor, nós pedimos que você aguarde até que você tenha boa compreensão do batismo e da ceia do Senhor. 2 ordens de Jesus dadas à sua igreja. Sendo assim, por favor, se coloque em pé, se você vai participar nessa manhã. Quem permanecer sentado, entenderemos que você não vai participar. Só fique em pé quem for participar da ceia. Estamos distribuindo os elementos nesse instante. Você que está na sua casa, os separe também. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, em memória de haver Cristo morrido por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice, tendo dado graças, ele o deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, pois este é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por vocês e por muitos, para a remissão dos pecados. E cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Amém. Podem vos assentar, podem abrir a embalagem.
Queridos irmãos, este pão representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário, um sacrifício que Cristo fez por nós, para que nós tivéssemos remissão de nossos pecados. Vamos participar dele com alegria, com gratidão em nossos corações. Podeis comer. E esse cálice representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por nós, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Vamos participar com alegria e com gratidão. Podeis beber. Vamos fazer uma oração de agradecimento? Vou pedir para a Alessandra orar agradecendo a Deus pelos nossos pecados que foram perdoados. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa manhã tão especial. Muito obrigada, Senhor, por essa ceia que renova os nossos corações, renova a nossa vida, Senhor. Continua renovando a tua vida em nós, Senhor. Enche-nos da tua vida, que esse momento simbólico, mas tão significativo, realmente, Senhor, nos dê forças, nos dê alegria e ânimo para nos próximos dias te buscarmos mais, nos alimentarmos do Senhor, da tua palavra e permanecermos vivos em ti, Senhor. Nos livra de todo mal, de todo pecado, Senhor, de toda ação maligna do mundo, Senhor, de todo pensamento, Senhor, todo desânimo, que a nossa vida seja renovada e a alegria da salvação esteja sempre em nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, nós pedimos uma semana abençoada na tua presença, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas e nos acompanhe em tudo, Senhor. Cuide de nossas famílias, de nosso trabalho, mas acima de tudo, que o Senhor nos transforme em homens e mulheres de Deus no dia a dia de nosso cotidiano. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. O culto está encerrado.